Boa tarde. Para encerrar os diálogos abertos pelo seminário, propomos um debate sobre o trabalho de revisão de acervos e arquivos numa perspectiva racializada como modo de fricção nas relações de poder que viabilizam e promovem o apagamentos. Para compor, escurecendo arquivos, táticas contra o apagamentos, convidamos Carolina Gonçalves Alves, doutora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela UERJ, na FGV-CBDOC, é coordenadora de documentação e professora do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. Integra o Comitê Executivo da Rede de Arquivos de Mulheres e coordena o Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Interseccionalidades da Escola de Ciências Sociais da FGV-CBDOC. Pesquisa as áreas de Sociologia, Sociologia da Cultura, Memória e Documentação. Convidamos também Jorge Santana, licenciado em Histórias pela UERJ, mestre e doutor em Ciências Sociais pela UERJ e é professor efetivo de História no Instituto Federal do Paraná e é coordenador do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas e é autor do romance histórico Desculpa, Meu Ídolo Barbosa, organizador e um dos autores do dossiê Galeria de Racistas, Reparação, Agência de Resistência. Também dirigiu o documentário Nosso Sagrado, produzido pela Quiproquo e lançado em 2017. E para a mediação, Renata Bittencourt. Educadora, gestora cultural, é historiadora da arte, mestra e doutora pela Unicamp, investigou sobre a representação da figura negra e atuou no Itaú Cultural e na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Foi secretária de Cidadania e da Diversidade do Ministério da Cultura, diretora de processos museais do Instituto Brasileiro de Museus e a diretora executiva do Instituto Inhotim. Atualmente é diretora da área de educação do Instituto Moreira Salles. Eu passo a palavra agora para a mediadora. Obrigada, Cícero. Boa tarde. Boa tarde. Eu senti a presença das torcidas organizadas. É o UERJ. Forte. É a UERJ. Já sei que são amigos de infância, essa mesa aqui nada pesada. Vou me autodescrever, sou uma mulher negra de pele escura, cor de chocolate ao leite. Olhos castanhos, cabelo com tranças e óculos de leitura. Visto uma blusa cor de telha, uma calça preta, uma jaqueta jeans e uma sandália rasteira. Para descrever aqui o ambiente em que a gente está, eu diria que nós estamos no auditório do Mar, que tem paredes de madeira, cadeiras pretas para o público, uma sala que tem estado ao longo do evento bastante cheia, está agora também bastante ocupada. Nós três estamos aqui em cadeirinhas verdes, aqui na frente, diante de uma grande tela de projeção. À minha esquerda, Carolina Gonçalves Alves e à minha direita, Jorge Santana. Quero fazer 2 lembretes rápidos antes da gente ir para os convidados. Todo mundo viu as publicações virtuais do IMS que tem os QR Codes lá fora para download? Todo mundo. Uma é sobre história da arte, imagens negras, é uma publicação com pesquisadores negros que vão ao acervo do IMS, escolhem o que desejam tratar e fazem leituras, né, que atualizam os sentidos ali da coleção, e a outra sobre jovens fotógrafos residentes em um projeto do IMS com o Observatório de Favelas. Não direi mais nada, porque sei que todo mundo vai querer esses livros lindos, virtuais, gratuitos também. O outro lembrete é que quem está curtindo esse seminário pode também ficar atento à entrada dele no YouTube.
para compartilhar com amigos queridos, também com pesquisadores e professores desligados, distraídos, desatualizados, que eles possam se conectar com as pautas do momento presente. Muito bom poder participar dessa conversa aqui com Carolina, com Jorge, que são exemplos importantes da presença de pesquisadores negros na academia. Às vezes a gente esquece que isso é tão recente, né? Eu sou uma jovem senhora. Quando eu fiz mestrado, doutorado não faz tanto tempo, éramos muito poucos, né, dentro dos espaços acadêmicos. E agora tem uma onda, né, que é uma onda de força, de potência, de pensamentos, tanto do ponto de vista de quem é pesquisador, que está desenvolvendo suas pesquisas, mas também de docentes, né, que passam cada vez a ser mais numerosos, né, nesses ambientes acadêmicos, universitários. Então, poder estar aqui trocando e disputando na inteligência aqui desses pares vai ser muito interessante, com certeza. E essas são trocas que eu acho interessantes, porque às vezes também a gente tem a impressão, quando houve alguns certos discursos sobre cotas, né, e seu legado, como algo que se oportunizou, né, que se deu chance para, oportunidade para. E, na verdade, a gente está falando da necessidade da universidade poder ser uma instituição perene, poder ser uma instituição que segue com força, poder ser uma instituição que tem sentido para a sociedade, né? Então, aqui tratamos também disso, né? Dessa história da arte e da cultura que tem condições de seguir inteligente, né? De seguir com uma certa sintaxe que espelhe nossas épocas, nossos dilemas, né? A complexidade do nosso tempo. Quero também lembrar que quem tiver perguntas pode solicitar a prancheta do nosso elegantíssimo mestre de cerimônias, Cícero, para poder fazer por escrito, e a gente aqui faz as perguntas aos palestrantes. E, então, sem mais delongas, quero passar a palavra para o Jorge Santana, para que possa fazer sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos e todas. Fazendo minha autodescrição, sou um homem negro, retinto, né, visto uma calça preta, uma camisa quadriculada, azul e branca. Primeiro, queria agradecer, né, a todos os organizadores, a todos a equipe do Instituto Moreira Salles por, né, organizar esse seminário. E não só um seminário com muitas pessoas pretas né, trazendo seus trabalhos, suas contribuições, mas também com muitas pessoas pretas, né, participando, acompanhando. Então, muito importante esse processo, essa luta, essa conquista. E, enfim, estar aqui junto com a Carol, que é de São Gonçalo também, que também é do PPCIS. Eu lembro da gente estudando em 2017 para a prova, né, do doutorado. Então, enfim, são algumas histórias e memórias que a gente tem nessa caminhada. Então, o que eu quero trazer hoje para contribuir nessa questão do silenciamento, do apagamento, é uma agenda que não é nacional, que é uma agenda transnacional, que é a agenda dos movimentos negros e também dos movimentos indígenas, dos povos originários, em defesa da mudança, da transformação das obras e dos monumentos, né, especialmente no continente americano, mas na Europa também. Como esses monumentos, essas estátuas, esses bustos, eles representam a história dos, entre aspas, vencedores, né, a história dos colonizadores, a história dos conquistadores. Então, assim, não é uma agenda que ganha um novo fôlego a partir do assassinato brutal do George Floyd, mas é a agenda que já vem de bem antes, né, e que em alguns países avançou com muita força. Por exemplo, em alguns países da América Latina não se comemora mais o 12 de outubro como dia da chegada
de Cristóvão Colombo, mas como Dia dos Povos Originários, né, dando um outro significado a esse marco, né, que não dá para se falar que a conquista do continente americano não configura um marco, porém, esse marco ele não pode ser concebido como ainda o como o início da nossa história, e especialmente como visto de positivo e quase como um agradecimento aos europeus por terem chegado aqui nessas terras além do Atlântico. Então, assim, faz há pouco tempo que eu comecei a dar aula de história falando em conquista e não em descobrimento. E é tão difícil, porque desde os 3 anos de idade a gente escuta na escola que foi descobrimento. Então, até a gente ir contra, né, tentar mudar essa narrativa é difícil, por mais que a gente saiba que nunca foi descobrimento, mas a gente vem, né, há muito tempo escutando descobrimento, e isso, né, gera uma força potente em que reverter essa narrativa dos vencedores, dos conquistadores, é um desafio imenso. E os monumentos, a arte, ela contribui nesse processo de construção, né? Quem é que vai dar a narrativa da história? Quem é que vai contar a história? Quem é que vai eleger os heróis? Então, é um pouco disso que eu quero trazer. Então, eu começo com uma citação de um filósofo camoranês, que é o Bembe, em que ele vai falar: a presença destes mortos funestos no espaço público tem por objetivo fazer com que o princípio assassínio e de crueldade que personificaram continue a assombrar a memória dos ex-colonizados, sature o seu imaginário e seus espaços de vida, provocando-lhes assim um estranho eclipse da consciência e impedindo-os, ipso facto, de pensar com clareza. O papel das estátuas e monumentos coloniais é, portanto, o de fazer ressurgir no presente mortos que, quando vivos, terão atormentado muitas vezes em combate a vida dos negros. Essas estátuas funcionam como ritos de evocação de defuntos, aos olhos dos quais a humanidade negra não contou, razão pela qual não tinha quaisquer escrúpulos em verter o seu sangue por nada. Então, esse está na Razão Negra, né, da crítica à Razão Negra do Bembe, e que está trazendo como o legado dos colonizadores ele permanece vivo, não só na desigualdade econômica, na desigualdade social, na desigualdade racial, construída a partir da colonização e da conquista, mas permanece vivo a partir das marcas, dos símbolos e dos heróis nacionais. Então, a gente vai ver aqui para frente uma estátua que quase todo mundo que frequenta o samba de Sexta-feira da Tiradentes já deve ter passado, que é a estátua do Dom Pedro I, ali na Praça Tiradentes, que é uma estátua que está o Dom Pedro I em cima do seu cavalo, uma estátua equestre, e embaixo as nações indígenas. Ou seja, não é mero acaso essa posição, é uma construção de narrativa, do conquistador, do Dom Pedro I, como aquele que está liderando esses incivilizados, esses bárbaros, em busca da construção desse Estado-nação, né, que vai se chamar Brasil. Então, o tempo todo a gente vai ter nessas imagens essa reprodução. E aí eu acho que a chave, né, assim como, né, o Foucault vai falar, não, a ciência ela tem também ideologia, essa coisa da ciência que é isenta, da ciência que não tem lado, que, não, né, que é algo extremamente neutro e que não vai ter uma questão política. A arte também ela vai ter a sua posição política, especialmente a arte pública, né? E aí olhar para a cidade e entender que na cidade tem marcadores de narrativas e marcadores da ideologia daqueles que, né, estão imprimindo, que estão construindo essa cidade, ou que têm o poder de determinar como essa cidade vai ser construída. E, portanto, a escolha dos nomes de rua não são meras escolhas. Tá? As estátuas,
os nomes de praça não são meras escolhas, elas têm a ver com um projeto de Brasil que vem se construindo né, desde o Brasil colônia, mas especialmente a partir do Brasil República, e que, enfim, né, tem muito a ver com essa história sangrenta do nosso país em relação aos negros. Então, esse quadro, acho que todo mundo já conhece o quadro, por algum problema a imagem não está aí, mas é o quadro famoso que chama A Redação de Can, que é de um artista espanhol, que é o Modesto Brocos, que vai pintar o que o movimento eugenista desejava no Brasil, que era, em 100 anos, alcançar uma população branca, que era, né, o projeto de branqueamento ou embranquecimento do Brasil. Né? Controlar a população negra e indígena, trazer imigrantes europeus para que, no futuro, pudesse chegar a uma população branca. E aí a pintura traz uma senhora negra levantando os braços para o céu, né? A filha, que já seria provavelmente filha dessa avó negra, né? Um pouco mais clara, ou seja, já apontando que ela seria, né, fruto de uma relação com o senhor da avó, e a filha casada com um homem branco segurando no colo uma neta, finalmente, que seria, né, branca. Né? Então, essa arte de 1895, ela está projetando uma ideologia, a ideologia da eugenia, a ideologia do embranquecimento do Brasil. Então, você vê como a arte está diretamente ligada à ideologia política, ao projeto de construção de Brasil. E aí, uma outra obra de arte que vai representar o movimento eugenista no Brasil, que é um livro do Monteiro Lobato, também, né, partidário da eugenia, que é O Presidente Negro. É um livro que ele tentou publicar nos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos, com todo o seu racismo explícito, os editores falaram, não, isso é muito pesado para publicar aqui. Extrapola o que ele estava propondo. Resumindo o livro, O Presidente Negro é um livro em que a população negra norte-americana consegue eleger um presidente, e é nesse momento que a população branca acende um alarme sobre o perigo negro, né, sobre o problema de um negro ter um poder político, ter uma força política nos Estados Unidos, e aí eles decidem elaborar um projeto de eliminação da população negra norte-americana, a partir de um shampoo, em que a população negra usaria esse shampoo para alisar os cabelos, e nesse shampoo teria dentro um veneno que iria matando a população negra. Né? Então, a arte e a ideologia aí caminhando de mãos juntas. E aí, pensando, né, ideologia, arte e política, a República Brasileira ela nasce embebida muito da eugenia e do racismo, né, e dessa busca de uma construção de uma nação branca. Né? O entendimento era de que essa nação, com muitos negros, mestiços, indígenas, não poderia se tornar uma nação do futuro, uma nação moderna, uma nação que pudesse ser uma grande nação, uma nação desenvolvida. E aí você vai ter várias ações políticas na Primeira República na busca de embranquecer esse país. Então, esse é um decreto de 1890, que é o decreto que proíbe a entrada de imigrantes africanos e asiáticos no Brasil. Então, entendendo que esses povos eram povos, né, dentro da ideologia e do pensamento, né, eugenista, de que eram povos subalternos, subdesenvolvidos, inferiores e, portanto, né,
foram proibidos de imigrar para o Brasil. E aí a gente soma isso ao que está aparecendo no Código Penal Republicano, que é a criminalização das religiões afro-brasileiras, a criminalização da capoeira, a criminalização do samba. Ou seja, você tem várias leis apontando, né, para essa busca pela construção de um país que não tivesse as marcas nem a população que tivesse origem em África. E aí a gente vai já entrando nos monumentos. Esse movimento também que, né, muitos já devem ter passado, é um movimento em homenagem ao Floriano Peixoto, segundo presidente da Primeira República Brasileira, né, um general, herói da Guerra do Paraguai, que vai ficar famoso por dar nome a uma das capitais do Brasil, que é a cidade de Florianópolis, né? Quer dizer, cidade de Floriano, porque lá ele decapitou vários revoltosos da Revolta da Armada e da Revolta Federalista, né? Uma marca de sangue que, inclusive, dentro desse amplo movimento de mudança de nome, de reivindicação de mudanças de nomes e de mudanças de monumentos, há um movimento em Florianópolis para retirar o nome de Floriano Peixoto da cidade, pelo fato de ele ter deixado uma marca de sangue, né, na cidade, decapitado centenas de soldados rebeldes e batizar a cidade. Então, esse monumento, construído em 1910 pelo Eduardo Sá, você tem no alto a imagem e a figura do Floriano Peixoto, e embaixo você tem, né, construções, né, de representantes negros, de representantes indígenas, e você vai ver sempre que a figura do indígena, que aparece duas vezes, aparece nessa ponta do monumento e na outra ponta do monumento, o indígena vai estar sempre a partir de uma tutela do homem branco, tá? E aí você vai sempre ver que o homem branco ele sempre está acima, né, está no mais alto, né, numa parte mais alta do que o indígena, né? Passando ali uma mensagem de tutela, né, uma mensagem de superioridade, uma mensagem de que, né, os indígenas eles estão ali sempre sendo conduzidos, tais como crianças, né, crianças selvagens, pelo homem branco. Né? Então, essa marca ela é muito presente nesses monumentos, que é diferente do quadro do Último Tamoio, porque o quadro do Último Tamoio ele pode ser interpretado e deve ser interpretado como uma denúncia do genocídio. Né? É um indígena tamoio ali na praia, né, sangrando, o último indígena tamoio. Mas os monumentos, eles, né, estão numa outra linha, numa linha de sempre demarcar essa superioridade, né, do branco sobre os componentes indígenas e negros no Brasil. Esse é o da Praça Tiradentes. É interessante porque aqueles que são contrários aos movimentos que reivindicam a remoção de monumentos e a mudança de nomes, eles alegam que os movimentos sociais, negros e indígenas, querem reescrever a história, como se fosse possível apagar a história, né, dessas figuras que muitas vezes são histórias, né, repletas de sangue, de genocídio, de estupro, de assassinato e de escravização. Mas a Praça Tiradentes é um próprio exemplo de como mudanças de governo, de regimes políticos, elas vão resultar em mudanças de nome. Por exemplo, essa praça era Praça Dom Pedro I. Quando tem a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, passa a se chamar Praça Tiradentes, porque também Tiradentes foi enforcado nessa praça, mas a República teve como dos seus objetivos principais no que tange a história, transformar Tiradentes em herói nacional. Coisa que era negada pela monarquia. Negada pela monarquia porque Tiradentes participou de um movimento que defendia a instauração, a independência do Brasil, mas defendia
a instalação de um regime republicano. Então, para a monarquia, não era interessante ter a figura de Tiradentes como herói. Então, a figura de Tiradentes, ela ganha força como herói recentemente. E ela ganha tanta força que o Tiradentes é o único herói brasileiro que tem um feriado. Tá? Dia 21 de abril é o único feriado brasileiro dedicado a um herói nacional, né? A uma figura, né? Porque o 15 de novembro é proclamação da República, o 7 de setembro é independência. Agora, há uma figura em específico, é o do Tiradentes. E o Tiradentes tem uma potência gigante que por muitos anos ficou escondido que Tiradentes tinha 5 escravizados africanos e que a Inconfidência Mineira não defendia o fim da escravidão, apesar de defender a independência do Brasil. E aí voltamos à escolha do poder, a escolha dos heróis e a escolha da arte. A conjuração baiana, que ocorreu 9 anos após a Inconfidência Mineira, já falava em igualdade racial, independência do Brasil, regime republicano e fim da escravidão. Só que no nascimento da nossa república, a escolha foi por exaltar a Inconfidência Mineira e renegar a conjuração baiana. Enquanto na Inconfidência Mineira nós tivemos apenas uma vida ceifada dos revoltosos, que foi a de Tiradentes, na conjuração baiana nós tivemos 4 lideranças assassinadas. Todas as 4 lideranças eram negras. Ou seja, há uma escolha, né, nessa produção, né, da narrativa e da arte. A nossa pesquisa apontou que a estátua que nós mais encontramos, né, seja nas 5 regiões do Brasil, nas cidades, é a estátua de Tiradentes. Então, a força com que a República conseguiu produzir a imagem de Tiradentes como herói, ela é gigante, né? Não à toa, Tiradentes também é o patrono de todas as polícias militares do Brasil. E aí que você tem a imagem de Dom Pedro I, e embaixo os indígenas, e os indígenas sempre também próximos de animais, né? Que tem uma coisa também de relação dos indígenas como selvagens, né? Reforçando essa imagem dos indígenas como selvagens. E aí nas 4 pontas você tem os rios Paraná, São Francisco, Amazonas e esqueci o 4º grande rio, né? Mas tem uma ideia também do Dom Pedro I como conquistador, né? E garantindo a construção desse Estado-nação a partir desse monumento, e os indígenas sempre um degrau abaixo. Na próxima é de São Paulo, esse fica ali no pátio do colégio, que é um monumento aos fundadores de São Paulo, em que novamente vai aparecer ali na base do monumento os indígenas, né, ali numa posição meio arredia, né, de conversa com o padre José de Anchieta, e o padre José de Anchieta, né, meio que acalmando e catequizando esses indígenas, né, que seriam, né, esses selvagens que, a partir da fé católica, né, vão se tornar homens bons, vão se tornar bons selvagens. E aí a gente tem que lembrar que a construção do processo de conquista do Brasil, de colonização do Brasil, tem a Igreja Católica como elemento fundamental. Não à toa, né, em 80% dos livros de história, a gente tem a imagem da primeira missa. 5 minutos. Então, a imagem da primeira missa ela é muito simbólica, né, de como a Igreja Católica ela foi muito importante nesse processo de conquista, de colonização do Brasil. Em Santos, Padre Anchieta, novamente os indígenas de joelho abaixo, né, olhando para o Padre Anchieta. E essas imagens, essas construções de imagens, elas não são meramente restritas ao Brasil, mas elas vão aparecer em outros lugares no continente americano. Então, essa estátua em Boston, que é do Abraham Lincoln, presidente
né, que no mandato dele foi abolida, chegou ao fim a escravidão nos Estados Unidos, mas é um escravizado negro de joelhos agradecendo ao Abraham Lincoln. Mas o movimento negro conseguiu fazer uma petição e removeu essa estátua lá nos Estados Unidos, porque a mesma forma, o mesmo movimento que atribui a abolição da escravidão no Brasil a uma ação única, né, quase isolada, da Princesa Isabel, a redentora dos escravizados, e retira a agência de José Bonifácio, de José do Patrocínio, de Luiz Gama, de todos os abolicionistas, também se deu nos Estados Unidos. Ou seja, falar mais do Abraham Lincoln e falar menos dos negros, dos abolicionistas, daquelas pessoas que lutaram pelo fim da escravidão. E aí, assim, eu, né, às vezes fico um pouco tensionado quando tem essa coisa do movimento, né, parte do movimento negro, fala assim, nós por nós. Né, porque eu acho que existem muito brancos que são aliados e constroem junto a luta por esse Brasil que a gente acredita e defende. Mas na década de 20 e 30, o movimento negro, especialmente em São Paulo, vai falar assim, se esse Estado não constrói monumentos e estátuas que, com a imagem da população negra de forma positiva, nós vamos construir esses monumentos. Então, o movimento negro ele vai fazer uma campanha para a construção do busto do Luiz Gama, né, que está até hoje ali na Praça da República, e depois é o movimento negro que vai se cotizar, vai juntar dinheiro, vai levantar dinheiro para construir a imagem da Mãe Preta, que fica ali no Largo do Paissandu, do lado da Igreja de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos. Ou seja, hoje também a gente tem parte do movimento negro que está buscando a construção de monumentos e, enfim, de outras ações a partir da sua própria ação, falando a gente não confia nesse Estado, a gente não espera outra coisa desse Estado. Então, nós vamos fazer e vamos disputar a imagem da cidade. Então, esse é um jornal, tá? O movimento negro na década de 20 e 30 elege a figura da Mãe Preta como uma das figuras representativas da mulher negra. E ele vai até reivindicar o dia 28 de setembro como um feriado nacional, que é o dia da lei do ventre livre. Então, esse é um trecho de um artigo, mas só para resumir, esses dois movimentos evocam vontades recorrentes de rememoração de personalidades negras entre a antiga militância negra paulista. Desde as primeiras décadas do século XX, os militantes tentavam inserir na memória coletiva a imagem do negro como sujeito participativo do processo de desenvolvimento da cidade e da nação. Em seus discursos, eles acreditavam que o Estado devia prestar homenagens públicas aos antepassados, negros de algum modo. Negociavam com a municipalidade porque, evidentemente, não tinham o mesmo poder financeiro que outras comunidades, como a italiana, que ofereceu, por exemplo, monumentos em homenagem aos compositores eruditos Giuseppe Verdi e Carlos Gomes no Vale do Anhangabaú. Então, também disputar essa cidade, essa construção de São Paulo com outras comunidades com mais dinheiro. Os monumentos em homenagem aos indígenas, eles geralmente são monumentos que vão primar por ter uma representação que não tem nome, que não tem nação, que não tem povo, e que vai ser uma construção de um exemplar único. Sabe, quando aqueles museus coloniais, este é o índio, este é o africano, este é o indiano. Então, assim, o branco, a imagem dos brancos, a construção dos monumentos brancos vai ter sempre nome, origem, sobrenome, e enquanto a construção das imagens e construção de imagens do negro e do indígena vai sempre primar por um exemplar único. Ele representa os negros, né? Generalizando e colocando todos, né, negros e indígenas como fossem iguais, como não tivessem suas diferenças e suas singularidades.
Esse aqui é para mim, dos que mais nos espantou na nossa pesquisa, né, da Galeria de Racistas, que é a figura do Bernardão. É um monumento numa cidade fronteira de Minas Gerais, que ele teria sido um escravizado de uma senhora muito rica que teria tido uma relação com ele, justamente por ele fato de ele ter tido um pênis, ele teria um pênis de 28 centímetros. Né? E isso se torna um mito na cidade que vai levar à criação de um monumento, né, do Bernardão, em que ali no meio, né, teria ali o que simbolizaria o órgão sexual do Bernardão, e que essa estátua permanece lá e essa história continua sendo contada, inclusive até na Ana Maria Braga, né, como, né, motivo de piada, de graça e tudo mais. Né? Então, revela um pouco aí de como são essas construções, né, da imagem do negro a partir dos monumentos. E aí, quando a gente tem, a partir de 30, o mito das 3 raças e toda essa construção de Brasil como democracia racial, paraíso das raças, e que é um lugar sem preconceito e sem racismo, por mais que as autoridades e determinados intelectuais defendessem essa ideia de Brasil sem racismo, de Brasil de 3 raças iguais, as obras elas vão falar o contrário. Né? As obras elas vão negar essa ideia de Brasil como um país da harmonia, como um país da democracia racial. Então é o que aparece aqui na próximo monumento, que é um monumento inaugurado em 1969, né, auge dos anos de chumbo da ditadura civil militar brasileira, que a gente tem um monumento que tenta falar de um país composto, né, por 3 raças, o branco, o indígena e o negro. Só que qualquer olhar mais atento para esse monumento revela a hierarquia racial posta na sociedade brasileira. Primeiro, o único que tem nome é a figura do Antônio Pascoal, que é o bandeirante, né, que escravizou indígenas, que teve escravizados africanos e que está na parte mais alta, está no topo do pódio. E do lado nós temos a figura do indígena, novamente também o indígena sem nome, sem nação, e do outro lado nós temos a imagem do negro também sem nome. Então, as próprias representações elas vão indicar, né, o racismo e a hierarquia racial posta no nosso país. E esse monumento eu acho um monumento muito autoexplicativo. E é engraçado quando a gente vai procurar sobre esse monumento na internet, é sempre isso. Não, é um monumento, né, em busca de compor aqueles que construíram a cidade de Cuiabá, e etc. e tal. Então é bem curioso nesse sentido. E aí nós chegamos, né, um pouco naquilo que é a Galeria de Racistas, né, o que se propõe a Galeria de Racistas. A Galeria de Racistas é uma ideia que surge da Thaís, que é, né, fundadora do Notícia Preta, e ela fala no meio da pandemia sobre a gente tentar fazer uma pesquisa que pudesse apontar quais eram as estátuas de escravistas, né, de pessoas envolvidas com a escravidão no Brasil. E aí eu vou chamar, né, o povo de São Gonçalo e da UERJ-FFP. A gente vai formar um coletivo de historiadores negros, né? Na verdade é um coletivo de historiadoras negras, e só tem eu lá de homem desse grupo, e a gente começa a fazer uma agenda de pesquisa para levantar. Então, a gente parte de estudar quais são os monumentos que tem nas cidades, e a partir dali a gente vê quais são aqueles nomes que podem ter, né, do período da escravidão e que podem ter relação com a escravidão. E aí a gente sai um pouco na defensiva, no sentido de que a gente fala, não, a gente quer comprovar com documentos e com uma bibliografia que essas pessoas tiveram envolvimento com a escravidão. Né? Já entendendo que a resposta dos movimentos contrários à remoção é sempre uma resposta de que, não foi bem assim, ele só teve um escravizado, ou, né, foi só um deslize. Então a gente
vai criar um site e vai expor essas pessoas envolvidas com a escravidão a partir de 4 categorias. 1, pessoas que foram proprietárias de escravizados. 2, pessoas que traficaram escravizados. 3, pessoas envolvidas na propagação e na ideologia da escravidão. Ou seja, quais são os defensores? Quem foram aqueles que fomentaram, que defenderam filosoficamente, ideologicamente a escravidão? E 4, e aí é uma categoria mais voltada para militares, pessoas responsáveis pelo massacre, de grupos de escravizados ou de quilombolas, que aí entra a nobre figura do Duque de Caxias, que ficou conhecido como o pacificador, mas que foi responsável aí por vários momentos de violência, especialmente contra negros e indígenas. Cabanagem, balaiada, e aí quando chega na Farroupilha, onde você tinha uma presença maior de contingente de tropas brancas, vai se chegar a um acordo, não vai ter um massacre. Porém, vai ter um massacre sim, que é o massacre do Porrongos. Os farroupilhas tinham prometido aos escravizados que lutaram na Revolução Farroupilha que eles receberiam a liberdade ao final do conflito. E aí, quando está se chegando ao conflito, o Canabarro e o Bento Gonçalves combinam com o Duque de Caxias para massacrar os lanceiros negros, que era um batalhão de escravizados negros que lutaram ao lado dos Farroupilha, e esse massacre fica famoso, é o massacre dos Porrongos, porque o exército brasileiro chega com canhões e metralhadoras e os lanceiros estavam desarmados, sem armas de fogo. Perdão. E Domingos Jorge Velho, responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, foi homenageado lá em Santana do Parnaíba com uma estátua. Tá? É importante dizer que há uma construção por parte da elite paulista da imagem gloriosa dos bandeirantes, tanto como heróis nacionais e também como aproximando os bandeirantes dos portugueses da época. Os bandeirantes eram muito mais próximos de práticas e costumes indígenas do que dos portugueses. Tem uma carta que diz, cara, Domingos Jorge Velho não fala português, ele fala qualquer outra coisa, ele fala tupi, guarani, porque, obviamente, os bandeirantes tiveram uma relação, obviamente, violenta com os indígenas, mas muito próxima. A Anhanguera também, ali no Trianon, a Anhanguera quer dizer espírito mau, então você já diz um pouco sobre essa figura. E aí a gente chega no Walter Benjamin, que é escovar a história contra pelo. O Walter Benjamin fala, nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Então, como a gente vai escovar essa história dos vencidos e fazer a narrativa daqueles outros componentes. E aí, por isso, o Samba da Mangueira é uma tese de doutorado, algumas teses de doutorado, porque ela vai falar, cara, essa história que a gente está tendo na escola de Duque de Caxias como pacificador é história para ninar gente grande, Então ela vai falar assim, a história que história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra, Brasil, meu dengo a mangueira chegou, conversas com o livro apagou, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um Brasil que não está no retrato. Então, é um enredo que está falando um pouco, denunciando essa história dos vencidos e buscando essa ideia de história contra o apelo, pensado pelo Walter Benjamin. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado. Obrigada, Jorge. Muito bom te ouvir. Interessante, quando você falou
dessa representação nos movimentos das figuras indígenas, né, me fez lembrar como é estreito o campo de representação do indígena na arte, mesmo para além dos monumentos, né. Fiquei lembrando das mulheres indígenas na história da arte brasileira que ou têm que estar mortas, né, nas telas, ou tem que ser representações de fins trágicos, né, e muito tristes, como a Moema, as duas Moemas, né, do Bernardelli e do Vitor Meireles, a Lindóia, a Iracema, do Meneiros, e do Parreiras, a Marabá, enfim, com exceção da Paraguaçu, que é justamente essa indígena incorporada, né, à cultura, então, portanto, não trágica, que pode viver, seguir, viajar à Europa, etc. Então, são estreitos esses caminhos de representação e difíceis a chegada até esse ponto de criação de heróis, né? Heróis negros, heróis indígenas, como uma impossibilidade, né? No campo simbólico brasileiro. Então, muito obrigada pela tua rica e ótima apresentação. Passo a palavra para a Carolina, por favor. Alô? Boa tarde a todas, todos, todas. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, então preciso iniciar com a benção às minhas mais velhas, meus mais velhos. Benção meus mais novos, minhas mais novas. Agradecer a oportunidade desse convite, a Silvana, Pamela e Raquel. Eu trabalho há mais de 20 anos com arquivos e nunca fui tão mexida por um evento na área, assim, porque a possibilidade de pensar arquivos por esses cruzamentos, né, e algo que eu já tenho feito ao longo desses últimos anos. E fico muito feliz de estar aqui, também especialmente com os colegas. É a primeira vez na minha vida que eu participo de uma mesa integralmente preta. Então, vocês já são parte da minha história. Eu sou uma mulher preta, visto um vestido jeans, uma sandália azul, tenho um cabelo black, tenho um brinco longo com uma bolinha branca e estou com uma echarpe cinzinha clara. Eu vou falar um pouco para vocês do meu trabalho de pesquisa com a Chiquinha Gonzaga. E aí, presta um. Verdade, esqueci. Vou falar um pouco das minhas andanças com Chiquinha Gonzaga, mas não gostaria de deixar de falar desse território que para mim é muito importante também na história da minha família. Meu avô, Manuel Alves, era um homem da estiva, me emociona em falar mesmo. Eita, o que é isso, gente? Falar de família já bagunça aqui. Afeto também é dispositivo de memória, né? Pois é, a gente falou disso todos esses 2 dias, ao longo desses 2 dias. Meu avô Manuel Alves, de quem eu herdo o sobrenome, mas, sobretudo, o amor pela música carioca, pelo samba e pelo choro, e que é por causa dele que eu fui buscar essas referências musicais negras, e foi assim que eu encontrei Chiquinha Gonzaga. Deixa eu botar para cá, trouxe uma cola. Eu queria que vocês vissem e focassem bastante nessa imagem de Chiquinha, porque nessas minhas andanças é para confrontar outras e recentes representações dela que eu tenho trabalhado. Chiquinha Gonzaga, imagino que todos vocês conheçam, nasce Francisca Edviges Gonzaga, nasce Francisca Edviges Gonzaga em 1847, morre em 1935, portanto, ano que vem a gente completa 90 anos sem Chiquinha Gonzaga. É uma mulher negra, nascida de uma mãe também negra, de uma avó escravizada. A mãe nasce livre, mas a avó da Chiquinha era uma mulher escravizada, a avó Tomásia. E Chiquinha Gonzaga, ela tem uma trajetória muito interessante em várias frentes, né? Seja na cultura, na política. A gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória. Teve muitos filhos, publicou muito, fundou uma associação para trabalhar os direitos dos autores, né? Tá aqui Vanessa, que trabalha com as BAT, Chiquinha é uma das fundadoras das BAT. E eu tô aqui, a lágrima caindo, gente, é o Oxum mesmo, sabe? É um negócio impressionante. E aí, Chiquinha Gonzaga funda essa instituição, fundamental para a gente pensar no registro de obras e nos direitos das mulheres a serem autoras das suas produções.
Isso não é pouca coisa, se a gente lembrar que nos anos 70, ainda Dona Ivone Lara tinha que esconder suas publicações no nome do primo, porque ela não tinha o direito de compor. Mulher não tinha o direito de compor, não tinha o direito de escrever, não tinha o direito de se reconhecer como autora das suas próprias reflexões, da sua própria obra. E esse é um caminho que foi trilhado por Chiquinha Gonzaga no final do século XIX. Ai, gente, que amor. É mesa preta, sabe? No final do século XIX, para o início do século XX, e o quanto que Chiquinha pavimentou, né, essa possibilidade de que mulheres hoje, e a gente tem tantas compositoras e cantoras, pudessem ser reconhecidas enquanto autoras das suas próprias obras. E aí vocês lembram daquela imagem que eu mostrei no começo, e eu queria mostrar para vocês esse cenário. Pois é. Imagino que vocês, né, os mais antigos, assim, mais 40 a mais, se lembrem da Regina Duarte e Gabriela Duarte, em 1999, fazendo Chiquinha Gonzaga numa minissérie da TV Globo. Antes dela, outras atrizes, todas elas brancas, representaram Chiquinha no teatro, no cinema e na TV. Mais recentemente, Malu Gali, em 2001, representa Chiquinha Gonzaga no cinema. Eu só encontrei nas minhas andanças de pesquisa uma imagem que mostra Chiquinha Gonzaga negra. É Leci Brandão, que faz Chiquinha Gonzaga na Mangueira, se não me engano, de 1985. Posso estar enganada com as datas. Mas nos anos 80, a única imagem, a única representação de uma Chiquinha Gonzaga negra é de Leci Brandão. Todas as outras, como vocês podem observar, Chiquinha sempre representada por mulheres brancas. E daí a minha inquietação. Se Chiquinha é filha de Rosa, mulher negra, se Chiquinha é neta de Tomásia, mulher negra, como é que a gente chega nisso? Como é que ao longo da história do século XX a gente vai criando representações sobre Chiquinha Gonzaga que não dão conta dessa dimensão que para mim é fundamental da sua negritude? E aí eu fui buscar, sobretudo nos arquivos, por entender que é um lugar que a gente preserva alguns registros do passado, não só, a gente falou muito disso aqui, existem outros suportes e outras formas de preservar histórias e memórias, mas os arquivos também são um dispositivo, uma ferramenta interessante para a gente conhecer esses caminhos, esses percursos. E eu vou primeiro para a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, procurar o que a imprensa do século XIX e do século XX início falavam sobre Chiquinha Gonzaga. De primeira, eu imaginava que eu ia encontrar um périplo racista, né? E porque eu já via, sobretudo com os anúncios e as reportagens de imprensa que se referiam aos 8 batutas, uma crítica muito dura, racista, da imprensa nacional, sobretudo quando eles vão representar o Brasil na França, no início do século XX. Esses 8 negroides, esses 8 pretos, não representam o Brasil. Quando eu vou para Chiquinha na hemeroteca, eu vou buscar por Chiquinha na hemeroteca, eu imaginava que eu ia encontrar uma crítica ferrenha nesse sentido. Mas, para minha infelicidade, a pesquisa não seria tão fácil. Então, eu ia ter que encontrar outros caminhos. Por outro lado, apesar de não ter encontrado essa crítica feroz pela questão racial, eu encontrei uma crítica muito ferrenha sobre a questão de gênero, né? Como essa mulher era lida pela imprensa de seu tempo. E aí, muitas comparações a artistas masculinos, é o Chopin brasileiro, é o Mesquita brasileiro, então, na comparação com personagens da música de seu tempo, homens, e aí tinha essa crítica misógina, né, da imprensa da Chiquinha, mas encontrei pouco debate sobre a sua negritude. Para além disso, eu ficava me perguntando onde que eu vou encontrar e recuperar esses traços da negritude dessa personagem que tem sido costumeiramente embranquecida pela imprensa nacional, pelas representações. E um outro aspecto que eu fui investigar também foram as teses, dissertações e textos e artigos publicados sobre a Chiquinha no início do século XX. Eu vou falar disso mais para frente. Então, na imprensa, sobretudo, encontrei alguns ataques sobre a condição de mulher. Nessas andanças, né, procurando por Chiquinha, procurando sobre a Chiquinha Negra, procurando essa Chiquinha Negra que eu tinha interesse de encontrar, eu encontrei um número gigantesco de mulheres. E aí eu me lembro da Jurema Werneck,
quando ela fala sobre os mitos de origem do samba, que também são sempre contados por uma perspectiva masculina. É sempre o Donga, é sempre o João da Baiana, e as mulheres, né? Quem são elas? Quem são as mulheres que pavimentaram a estrada para que o samba, parente do choro, que também era algo que me incomodava. Como é que o choro, essencialmente, né, parente desse gênero musical, que nasce nos quintais das tias, muito preto, muito carioca, ele vai se embranquecendo ao longo da história do século XX. E Chiquinha, ela era um elemento interessante para eu pensar. Embranquecimento da cultura popular, sobretudo a partir do choro, mas também a partir da sua própria persona, como que eu vou pensando o racismo brasileiro e essas políticas de branqueamento que se dão no nosso território. Nesses caminhos, eu encontrei outras tantas mulheres, como eu já falei, e aí buscando um pouco, junto com esse olhar, né, a Jurema Werneck me impulsionava. Quem são elas? E em cada trecho de jornal, em cada reportagem, em cada música que Chiquinha dedicava, Chiquinha dedicou muitas de suas músicas às mulheres. Isso é possível ver nas partituras do Moreira Salles, em todas as fontes que hoje também estão disponibilizadas no site chiquinhagonzaga.com. Ela tem várias dedicatórias das suas músicas, inclusive ela dá nome a essas músicas como mulheres, como nome de mulheres, suas companheiras, suas amigas. E eu descobri algumas dessas personagens que estão muito pouco mencionadas e de quem eu consegui encontrar muito poucas referências. Então são vestígios, rastros, né? Mas também que apontam para caminhos possíveis para a reconstrução de uma história da música brasileira pela perspectiva das mulheres. Me chamava atenção para como o Alexandre Gonçalves Pinto, um músico que também publicou um livro em 1936, onde ele registra biografias de alguns músicos cariocas. Nesse livro existem pouquíssimas referências a figuras femininas. Chiquinha Gonzaga é uma delas. E ele fala sobre algumas dessas mulheres que promoviam festas nos seus quintais, seja pela comida que elas ofereciam, mas também pela possibilidade de acolhimento entre outras mulheres e de oferta de boa música naquele cenário. Estou falando de Brasil, início do século XX. E ele fala sobre essas mulheres, né? O que elas ganhavam era para gastar na venda, no açougue e no padeiro, não se incomodando de, no fim do mês, ficarem sem vintém. O que elas queriam era o choro. Eu adoraria estar com elas. As duas comadres se deleitavam com estes chorões, convidando moças para dançarem aqui até a madrugada. Então, o papel das mulheres, não só em abrir suas casas, mas também como Chiquinha Gonzaga e outras, para tocar como musicistas e que faziam o baile acontecer nesse momento, nesse período, né? Eu fiquei encantada, e é um desdobramento da pesquisa que eu quero investir, com a Nina Teixeira. A Nina Teixeira é uma das primeiras cantoras negras do Brasil a ser reconhecidas nacionalmente. Ela tinha uma dupla com um homem chamado Geraldo, e essa dupla chamava Os Geraldos. E a vida e obra da Nina Teixeira, ela é muito conhecida até o momento em que ela vive ainda na dupla. Depois que ela se separa do Geraldo, aí a gente perde os rastros sobre Nina. A história do Geraldo é muito bem contada e a história de Nina pouco conhecida. Ainda um desejo de pesquisa investir na história dessa mulher, que é essa que vocês veem na imagem, com uma dedicatória da Chiquinha Gonzaga na foto. Bom, então eu estava com um grande desafio na mão, né? Na imprensa eu não encontro esses rastros dessa Chiquinha negra e qual seria o caminho possível para reivindicar sua negritude? E aí eu comecei a pensar nas redes, né? Quando eu vou descobrindo as mulheres companheiras e as parceiras de Chiquinha, eu vou percebendo que ela estava imersa numa rede muito particular de troca e de apoio. Alguns desses abolicionistas que todos vocês conhecem, o Jorginho mencionou também agora há pouco, o Zé do Patrocínio, Francisco de Paula Ney, inclusive esse broche que ela carrega no pescoço é um presente do José do Patrocínio, que dá uma dimensão da relação de parceria e amizade entre os dois. Ela dedica músicas a alguns abolicionistas, então ela estava convivendo nesse ambiente pró-abolição da escravatura no Brasil, pela liberdade das pessoas negras escravizadas. E ela tinha uma atuação muito marcada no contexto da abolição, também a proximidade desses abolicionistas e composições marcadamente influenciadas pela musicalidade afro-indígena. Isso foi uma descoberta muito interessante, nessa busca dessa Chiquinha negra. Eu fui descobrindo que ela compunha muitos gêneros musicais, gêneros muito diversos. Gêneros que têm origem europeia e outros de musicalidade de origem africana, como o lundu, o machixe, habaneiras, que são músicas
pretas cubanas, tango, que não tem nada a ver com o tango português. É o tango que é uma forma de tocar lundu. Lundu era um jeito de tocar, mas também era uma dança muito criticada pela elite brasileira naquele momento, porque ela promovia o encontro entre os corpos, né? A partir daquele movimento que vocês conhecem, que é a umbigada. Então, o lundu era uma música, um gênero musical, mas também uma forma de dançar, que era muito atacada pela elite carioca naquele momento. Chiquinha compunha lundus. Além de lundus, compunha machiches, compunha baneiras, compunha tangos com essa referência africana, né? Que nada tem a ver com esses tangos portugueses, como eu já mencionei. E uma coisa muito interessante na trajetória da Chiquinha é que ela era muito marota, estrategista mesmo, danada. E ela publicava, como polca, os lundus que escrevia. E que ela publicava como tango, como fado, as músicas pretas e que tinham uma relação muito direta com a musicalidade negra da cena carioca. Então, o Corta-Jaca, que é uma música muito conhecida da Chiquinha Gonzaga, apesar de ter sido registrado como tango brasileiro, era um machixe, na verdade. E quando vocês ouvirem, vocês vão... eu podia ter trazido, né, porque são referências musicais que não são muito conhecidas, mas o quanto que o machixe é um gênero musical que leva a dançar. É impossível você ouvir o machixe e ficar parado, assim como é o funk, né? Assim como é toda a música afrodiaspórica preta. Então, a Chiquinha, ela driblava a censura produzindo músicas, titulando suas músicas como músicas que eram mais aceitas, mas fazia música preta, fazia música que estava muito ligada a essa musicalidade das ruas cariocas. E ela era muito conhecida pela camuflagem dos seus gêneros musicais. Isso foi um desafio para a equipe do Moreira Salles, quando foi catalogar essas músicas, porque não conseguia definir qual era, de fato, o gênero musical. Então, o que a Bia Paz Leme, que é a coordenadora da música do Moreira Salles, conta é que isso foi um desafio especial para a equipe dar conta desse mundo de produção e que ela estava o tempo inteiro brincando com essa possibilidade de categorias que são ali manipuladas para fugir da censura e para vender as suas músicas. Chiquinha tocava piano, não sei se eu mencionei aqui agora há pouco. Um instrumento também muito de elite e que ela, da elite carioca, das filhas da elite carioca, né? E que ela, por ser filha de um homem branco com uma mulher negra, ela teve acesso a uma entrada a mundos muito específicos que a maioria das suas iguais não tinha, né? E que, por isso, o piano acaba sendo uma ferramenta de luta, de mobilização, sobretudo o jeito de tocar piano, que é muito particular. Eu costumo falar sobre Chiquinha Gonzaga. Chiquinha tinha um piano fincado na rua, né? Não era o piano dos salões, era um piano da rua, muito atento a essa musicalidade afro-indígena brasileira. E essas composições, que eu já falei sobre elas aqui, lundus, machiches, e eu descobri algumas partituras feitas por Chiquinha em homenagem ao candomblé. Então, como se é possível recuperar a negritude dessa personagem a partir das redes de relação, a partir da produção musical e algumas outras questões que aparecem na sua trajetória, na sua biografia. Essa carta de alforria foi escrita, né, por Chiquinha Gonzaga. Eu não vou conseguir ver a data aqui, eu sou péssima com datas. Mas ela reivindicou a justiça de uma pessoa que era de quem o marido dela era proprietário. Só que, à época, esse pedido foi negado pela justiça de alforria, porque ela não era mais casada, Chiquinha se separou. Ela teve vários casamentos, se separou várias vezes, e o primeiro marido, que é o Jacinto, vai à justiça contra esse pedido de alforria do João. Mas é muito interessante pensar como esse documento marca um desejo da Chiquinha e também a sua luta contra a escravidão. Um desejo de Chiquinha de liberdade para o João. E aí eu fiquei me perguntando quanto que enegrecer Chiquinha talvez seja uma tarefa do nosso tempo. Assim como eu não estou pensando sozinha, e outros personagens da história brasileira recente que têm tido sua biografia revisitada e sua negritude reivindicada através de novos estudos e novos caminhos de pesquisa que têm surgido dessa tensão, né? Como que representa essas pessoas desse lugar, essas pessoas com essa história, com esse fenótipo.
Então, acho que recuperar a negritude Chiquinha é um debate do nosso tempo e bebendo dessas fontes e dessas novas reflexões sobre a história do Brasil. E aí, para pensar um pouco isso, eu fui em busca de como ela tem sido representada pelas obras recentes produzidas sobre ela. E aí eu mapeei, através de palavras-chave, nos buscadores de textos e artigos, né, de artigos e teses e publicações, entre os anos 2000 e 2022. Fiz uma revisão de literatura de cada um desses artigos e o que eu observei é que, na maioria dos casos, ela é referenciada pela questão da mulher. Pouquíssimas dessas biografias tratavam da questão racial e busquei por palavras-chave, pela leitura dos artigos, mas também, sobretudo, pelas palavras-chave. E aí vocês podem ver pela ocorrência dos termos que, geralmente, ela é lida por uma perspectiva de gênero e muito pouco por a sua dimensão racial, né, recuperada. Poucas palavras se voltando para esses termos e para esse debate. Nas biografias recentes produzidas sobre Chiquinha. E aí eu tenho pensado muito os silêncios sobre sua negritude, que me leva a pensar também o lugar dos arquivos e a dificuldade de encontrar registros sobre histórias de pessoas negras nessas instituições. E isso se ligou com outro debate que eu tenho feito em função da minha atuação nos arquivos, mais especificamente. No caso de Chiquinha, o uso de categorias mestiça, mulata, parda, negra, sobretudo a categoria mestiça, é uma categoria muito utilizada para lidar com essa dimensão racial, mas o quanto eu não vou entrar nisso, a gente pode conversar em outro momento, mas o quanto que essa categoria é uma categoria que facilita a cooptação e o embranquecimento, né? E eu estou dialogando diretamente com a Virginia Bicudo, que fala sobre isso, mas como eu também encontrei pouquíssimas referências nas biografias de Chiquinha sobre a avó materna, a Tomásia, de quem eu só sei o primeiro nome. Também é um outro elemento importante para pensar o apagamento dessas mulheres. A gente conhece pouquíssimas pelo nome, muitas só pelo apelido e quase nunca pelo sobrenome, né? Então, da Tomásia eu só tenho essa referência e todo um apagamento que eu identifiquei, seja a partir das biografias recentes, como a partir do material do arquivo que está no Moreira Salles, que foi recuperado pela biógrafa, por uma das biógrafas, que é a Edinha Diniz, dessa herança materna de Chiquinha Gonzaga. E aí, com acesso mais direto às fontes e olhando para os arquivos, sobretudo o arquivo de fotografias do Moreira Salles, porque o textual ainda não está liberado, e estou aguardando ansiosamente por esse momento, eu fui vasculhando essas fotografias e encontrei essas duas imagens, do Feliciano José Neves Gonzaga, o avô paterno de Chiquinha, e do José Basileu Neves Gonzaga, pai de Chiquinha. O arquivo do Moreira Salles foi doado pela Edinha Diniz, a biógrafa, em 2005, e acho que foi disponibilizado em 2016, e o quanto que a história familiar paterna da Chiquinha, ela é guardada, ela está razoavelmente bem preservada, e o quanto que a gente não encontra registros das mulheres na família da Chiquinha Gonzaga. Essa é a imagem da mãe da Chiquinha, a única imagem que eu encontrei no arquivo, Rosa de Lima Maria, e uma das coisas que também me impressionou durante a pesquisa é que o nome da Rosa é sempre trocado, grafado errado, nas teses e dissertações, textos, sites. Geralmente usam Rosa Maria de Lima, mudam a ordem dos sobrenomes. Isso não é trivial, isso é muito importante. É também algo que acontece muito com Carolina de Jesus, né? O quanto que a gente vê o nome trocado, o nome grafado errado. É um pouco cuidado para a descrição e o registro, né, dos nomes dessas mulheres. Muito disso tem a ver com o nosso trabalho como documentalistas e a maneira que a gente cataloga e que a gente descreve essas imagens nas nossas bases de dados institucionais. E aí eu vou passar rápido, porque aí a gente pode conversar depois sobre isso, mas como que todo esse universo sobre Chiquinha Gonzaga me levou a pensar nessas críticas contemporâneas em relação ao papel dos arquivos. E que, de certa forma, a gente discutiu um pouco sobre isso aqui ao longo desses 2 dias. Né? Como é que esse momento recente, ele tensiona as instituições de memória, em busca, sobretudo, pesquisadores e pesquisadoras que estão em busca de outros registros e que têm feito outras perguntas para os arquivos, perguntas para as quais nós, instituições de arquivo, né, me colocando como
pesquisadora de uma instituição e como documentalista, não damos conta de responder. Ontem a Manuele falou aqui sobre as fichas do sagrado, sobre a implosão das fichas do sagrado, que é impossível, a partir das fichas catalográficas, hoje existentes no Museu da República, dar conta de descrever essa coleção, né? Não há campos para isso. Então, como a gente precisa, de fato, reformular essas fichas, políticas de aquisição, formas de tratamento, de descrição, de tesauros, né, vocabulário controlado, para dar conta desses arquivos e dessas reflexões. Já falei sobre isso, né, as novas demandas que têm chegado aos arquivos e da importante tarefa que nós temos, enquanto profissionais da área, de repensar nossas práticas, de repensar nossas formas de descrever, nossas formas de catalogar. Esse debate com a sociedade tem nos feito e nos provocado um movimento nesse sentido, e o quanto que é importante que as instituições arquivísticas brasileiras estejam atentas a esse cenário, a essas novas perguntas. E com isso eu apresento um campo, que eu não vou me alongar nisso aqui, depois a gente pode bater um papo sobre isso, que é o campo que eu tenho me aproximado mais recentemente, que é um campo dos estudos críticos dos arquivos, que prevêem explicar as injustiças na pesquisa e na prática arquivística, demandar mudanças objetivas na pesquisa e na prática arquivística, e estabelecer normas e novos protocolos para realizar a crítica aos arquivos. Na prática, eu acho que a gente falou sobre muitas possibilidades aqui ao longo desses 2 dias, né? Repensar políticas de aquisição, editais de fomento, protocolos de descrição, novos tesauros, novas fichas catalográficas, bases que deem conta do cadastro dessas informações, porque só nomeando e encontrando novas formas de nomear esses documentos, nós vamos oportunizar que eles sejam encontrados nos arquivos. O mar de documentos e informações que ainda estão soterradas nas instituições arquivísticas é um universo muito grande, um universo absurdo. Se eu pensar no caso de que muitas dessas mulheres eu só conheço pelo primeiro nome e que para a maioria delas não haverá menção nos arquivos, o trabalho do pesquisador é um trabalho, de fato, de arqueologia, né? de cavucar e de encontrar esses nomes, essas histórias nas instituições de arquivo. Esses debates recentes têm promovido no campo dos arquivos o que tem sido chamado de virada arquivística, que é essa oportunidade que os arquivos têm de se rever e de se revisar a partir da crítica. E aí eu cito a Sutherland, que fala sobre isso nos Estados Unidos, e ela fala da importância, né, de criticar os arquivos tradicionais por sua insuportável brancura e patriarcado, né, o quanto que a gente precisa criar novas palavras para descrever e iluminar esses arquivos que ainda estão debaixo dessas camadas de sombra. Eu estou falando desse patrimônio deslegitimado, sobretudo quando eu falo das histórias das mulheres, e quando eu adiciono camadas como raça, classe, território, a gente vai soterrando ainda mais essas histórias. Elas são muito pouco conhecidas e mais do que pouco conhecidas, elas são difíceis de encontrar. Nos arquivos, elas são difíceis de encontrar. De maneira geral, nas instituições, nós não temos a capacidade de dar essa informação para o usuário, para o pesquisador. Quantas delas? Quantas são elas? Quem são elas? Como eu encontro elas? As nossas bases de dados são formuladas, e aí é uma crítica à minha instituição e a todas as outras, é uma crítica que a gente vem fortalecendo na Rede de Arquivos de Mulheres, sobre a importância de revisar esses modelos, esses protocolos. Só a partir dessa crítica e dessa tensão que a gente vai gerando no campo dos arquivos, isso nos permitirá pensar esses apagamentos, silenciamentos e ausências. É fundamental pensar em políticas de tratamento e organização dos arquivos e pensar em novas formas de iluminar essas histórias nos arquivos das instituições. Eu não vou me atentar a isso, porque acho que a gente falou o tempo inteiro disso aqui ao longo desses dias, mas não podia deixar de mencionar a importância de juntar essa reflexão, né? De pensar a relação arquivo, saber, poder, né? De pensar arquivo, saber, poder, colonialidade, né? Então, de pensar todas esses cruzamentos,
E para além, os arquivos não são lugares neutros, nós, como profissionais de arquivos, não produzimos descrições neutras. Nossas descrições também são sempre situadas. E como diz o Terry Cook, nós somos co-criadores dos arquivos. A forma que a gente descreve é a identificação, é a legenda que o pesquisador na ponta vai acionar. Então, se a gente esconde, ilumina ou apaga, isso vai para a ponta. E o que a gente percebe na lida com os arquivos é que a maioria das imagens elas são reproduzidas da mesma forma. É muito fundamental que a gente olhe criticamente essas descrições. Faz parte do nosso trabalho enquanto pesquisadores estimular, cutucar, sugerir, incorporar, rasurar. Né? Então, esse diálogo com vocês, pesquisadores, que estão olhando os arquivos, ele é muito fundamental para a gente promover mudanças efetivas nesse campo. Os mundos do silêncio, o Jorginho falou do Mbembe, é com ele que eu também estou trabalhando essa categoria dos mundos do silêncio para pensar nessas engrenagens institucionais que provocam mortes e apagamentos simbólicos de grupos, personagens e trajetórias e se manifestam na falta de dados, na subrepresentação e na subdocumentação de grupos minorizados nos arquivos. Não vou entrar muito nisso, a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Falar sobre a importância de tensionar os arquivos e algumas referências que eu tenho usado para refletir sobre essa relação saber-poder-arquivo e a importância da promoção de diálogos como esse, em que a gente pensa o arquivo também como dispositivo de memória. Eu acho que alguém hoje mais cedo aqui falou sobre isso também, né? O acervo não é memória, o acervo é uma possibilidade de pensar memória. O registro documental é um caminho possível para pensar memória. Né? E o quanto que ele é, além de outros tantos, é importante que a gente repense e promova diálogos, tensione os arquivos, para que nos deem ou possam nos abrir para caminhos de resposta que ainda estão muito pouco visíveis. É importante, eu acho, pensar nessa chave, a relação arquivos e direitos, né? Eu tenho cada vez mais me juntado de alguns autores que estão pensando nessa conexão, nessa relação, né? O direito à memória, o direito ao acesso ao documento, o direito ao acesso ao registro histórico. A partir desses documentos é possível construir identidades coletivas, pensar em direitos, né? Acesso a direitos. Então, o quanto que os arquivos eles precisam estar no centro desse debate. Então, pensar memória é uma coisa que eu sempre, desde os meus tempos de UERJ, né, com minha querida orientadora Miriam, a gente sempre conversava muito sobre isso. Né? Eu não desistia dos arquivos, porque eu achava que a gente deixava os arquivos de lado nessa discussão sobre construção de memória e o quanto os arquivos, do meu ponto de vista, são importantes para a gente tensionar mesmo, para que a gente possa produzir outras formas de ler o passado e também planejar e pensar em outras formas possíveis, de outros desenhos de futuro. Né? Então, pensar o direito à memória, o direito ao acesso aos documentos como um direito com o qual a gente precisa estar conectado. Né? E aí eu vou ler esse trecho final, porque eu acho que ele resume um pouco isso que eu tentei apresentar aqui, né? O pai Adailton mais cedo falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou: quando eu entro no terreiro, minha memória é o tempo todo reativada. Né? Pensar território como lugar de memória, né? Afeto como dispositivo de memória, arquivo como dispositivo de memória, um Itan como dispositivo de memória. Ebome Sissi esteve aqui ontem conosco, uma cantiga como dispositivo de memória, um cheiro como dispositivo de memória. Né? Se eu me lembro da minha avó, eu me lembro pelos cheiros, né? Pelos temperos, pela alfazema. Né? Como é que isso nos remete a um tempo, espaço. E significa pensar em documento, formas de documentar. E aí eu estou sugerindo pensar documento numa perspectiva ampliada. E aí eu vou pedir para o direito de ler, porque é uma citação grande, e é como eu tenho pensado memória numa chave da relação com a ancestralidade, em oposição à perspectiva de uma memória colonizada e colonial, defendo a valorização da memória ancestral. Através dela é possível voltar ao passado, enfrentar os traumas e criar espaços de cura. Escrever, recontar histórias passa a ser uma necessidade moral, permitindo a interrupção, a apropriação e a transformação dessas narrativas. Essa memória ancestral se encontra em um espaço intermediário entre lembrança e esquecimento, devido à escassez de registros sobre as histórias negras. Essas memórias são frequentemente negligenciadas
pelos registros documentais concebidos sob perspectivas ocidentais. É necessário ampliar a noção de documento para incluir as memórias negras, que são também moldadas por registros orais, sonoros, religiosos, culinários e sensoriais. Esse espaço intermediário é ativado por diferentes dispositivos e é caracterizado pela relação entre lembrança e esquecimento. Essa construção é movida pelo respeito às narrativas, pela crítica à falta de registros e pelo desejo de recontar essas histórias. Esse jeito e essa chave de leitura sobre pensar a memória me leva a pensar em dois aspectos, né? No campo dos arquivos, mais especificamente, significa repensar em políticas de aquisição, tratamento, descrição, já falei sobre isso aqui, na produção de editais de fomento, financiamento voltado para usos e possibilidades novas específicas no campo dos arquivos, e pensar, como eu já mencionei, documento numa perspectiva ampliada, que inclua uma reflexão sobre outros artefatos de memória, que incluem territórios, testemunhas, cantigas, cheiros, né, afetos, como eu mencionei aqui anteriormente também. Era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigada. Bom, nessa mesa toda negra, Jorge falou sobre uma rede de pesquisadoras, pesquisadores. Achei isso tudo muito perigoso. Carol adentra os arquivos para fazer pesquisa e buscar dados e sai com uma perspectiva crítica sobre o que os arquivos precisam se tornar, vir a ser, para que sigam fazendo sentido. Achei isso também bastante perigoso. Quer dizer, é disso que eu falava no início, não quis dizer que nós somos frutos das cotas, mas acho que nós aqui estamos presenciando nesses dias uma discussão de como o futuro da história como disciplina e dos acervos como instância institucional não tem como seguir sem essas reflexões, sem essa crítica, né? Muito rico poder ouvi-los. Obrigada. Tem algumas perguntas aqui. Vou começar com uma que parece até... Sabe quando você lê uma pergunta e parece que no final tem uma piscadinha? Vocês vão entender. Para Carolina Alves. Ano que vem, existe alguma perspectiva de realização de um seminário sobre Chiquinha Gonzaga? O IMS possui parte do arquivo de Chiquinha, que está sendo trabalhado pela Coordenadoria de Música pela pesquisadora Vanessa Cavalcante. Como você avalia a importância da realização deste evento? Tamo aí, vamos embora. Vamos construir. Eu acho que precisamos fazer. Eu acho que a memória de Chiquinha, falar da memória de Chiquinha ativa, né, várias outras possibilidades de pensar a história do Brasil, né? Colocar uma mulher negra no centro, colocar uma mulher negra como dona das suas produções, da sua vida, das suas escolhas pessoais afetivas, sexo-afetivas. A história dela também tem essa dimensão muito interessante. Eu acho que precisa mesmo fazer. Os 90 anos de Chiquinha precisam ser comemorados. Vamos lá, tô pronta. Tô com roupa de ir. Bom, a próxima, Jorge. Diz assim, minha pergunta é para o Jorge Santana. Queria que você falasse um pouco sobre a sua opinião acerca desses monumentos, estátuas, nomes de ruas, praças, que exaltam e homenageiam heróis sujos de sangue. O que fazer? Destruir estes monumentos? Colocá-los em museus? Deixar do jeito que está, mas com algum tipo de explicação dessa história, que a história não conta? É uma discussão ainda, né, para lá de metros sobre o que se fazer com esses monumentos. O que eu discordo tacitamente é que retirar não apaga a história. O genocídio dos Tamoios não vai ser apagado, por mais que a gente tire a estátua dos responsáveis pelo genocídio do Tamoio. Retirar a estátua do Duque de Caxias, do Davi Canabarro, do Bento Gonçalves, não apaga o massacre dos Porrongos. Os lanceiros negros foram assassinados e massacrados ao final da Revolução Farroupilha.
Agora, a remoção desses monumentos, se talvez levar para um museu, tal como você tem o museu em alguns lugares do leste europeu, sobre os crimes cometidos, pode ser uma possibilidade. O que não pode ficar como possibilidade é que eles continuem figurando em praça pública como heróis nacionais. Isso não dá. Que aqueles que foram responsáveis por escravizar meus antepassados sejam, né, idolatrados numa praça pública, porque o poder do imagético é muito forte. E aí, quando a Carolina traz as imagens da Chiquinha Gonzaga, quando eu fecho o olho e penso na Chiquinha Gonzaga, eu penso na Regina Duarte. Olha que inferno! Isso foi em 1999. Mas isso fica no nosso subconsciente, e quando a gente para pensar, a gente pensa numa Chiquinha Gonzaga branca. E não poderia ser diferente. É uma construção de narrativa, de história, de memória, é uma disputa sobre a imagem dos heróis nacionais. Porque até quando a gente tem heróis negros, esses heróis são embranquecidos. Chiquinha Gonzaga, Machado de Assis, Mário de Andrade, por aí vai, sabe? Então, a gente precisa disputar quem é o panteão, quem está no panteão brasileiro. Né? E eu acho que parte dessa disputa a gente teve uma vitória muito importante nesse ano, que foi o sancionamento e aprovação da lei que criou o primeiro feriado negro brasileiro, né? Que nós vamos ter o prazer de comemorar esse ano, que vai ser o feriado de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro. Então, assim, nós estamos começando a disputar, mas é importante que eles não figurem mais como heróis nacionais. Isso não quer dizer que eles não vão estar nos livros didáticos, não quer dizer que eles não vão estar, enfim, nos museus e etc e tal. Mas, assim, vejam que a construção de limpeza moral da família imperial é tão grande em relação à escravidão que o Museu Imperial de Petrópolis tem a cara de pau de dizer que não havia escravizados em Petrópolis. As guias do museu falam isso. Né? Como a gente sabe que tinham escravizados, inclusive até eles libertam os escravizados por volta de 1860. Mas a família imperial teve escravizados. Né? Não há uma placa na Quinta da Boa Vista dizendo que a moradia da família real portuguesa e posteriormente da família imperial era a casa de um traficante de escravizados que cedeu para a família imperial brasileira. Ou seja, há uma disputa aí de construção do intelectual Dom Pedro II, mais líder do maior império escravista do século XIX. Cais do Valongo foi o maior porto de entrada de pessoas escravizadas no mundo no século XIX. 1 milhão de pessoas. Então, disputar essa história, essa construção, essa narrativa, passa também por desconstruir essas imagens que figuraram durante muito tempo de figuras como heróis nacionais. Inclusive, na PUC aqui, tem a estátua do autor de sermões. Não. Padre Antônio Vieira. No sermão 14, o padre Antônio Vieira defende que a escravidão é o sofrimento pelo qual os africanos têm que passar em terra para poder alcançar o reino dos céus. Padre Antônio Vieira é um ideólogo da escravidão. Isso não quer dizer que sermões não seja bonito, os sermões tenham que ser retirados das escolas. Mas a figura de Padre Antônio Vieira tem que ser revisitada, né? Tem que ser questionada. É isso. Desculpa, um pouco. Tem mais uma pergunta, e eu vou pedir que os dois respondam. E depois da resposta, eu vou pedir que Silvana possa voltar ao púlpito para trazer suas impressões finais. Pode confiar que a gente tem lencinho. Carol, por favor, comente sobre a importância de investimento em pesquisa como tática para revermos os arquivos e a história contrapelo, por favor. Depois eu pedi para você responder também, Jorge. Eu acho que é lida diária. O desafio é cotidiano, as instituições não estão prontas, as bases de dados não estão prontas. Eu acho que, recentemente, eu tenho me fortalecido muito pensando junto. Né? A ideia de pensar em rede, né? E a gente troca muito, eu e Silvana, a gente troca com as meninas.
a rede de arquivos de mulheres, acho que a rede de historiadores negros. É pensar coletivamente em soluções possíveis, e nas impossíveis também, porque sonhar é importante para construir, né, um caminho novo. E tensionar as instituições, seja de dentro, seja de fora, para a promoção de novas políticas de aquisição. Isso, para mim, é muito fundamental. Novas políticas de aquisição, novas políticas de descrição, que deem conta desse universo de arquivos que ainda está fora, ou que não está em lugar nenhum. E eu também não sei, hoje eu já fico na dúvida, gente, é um outro papo aí para terapia. O que tem que estar, né? Se o arquivo é lugar para algumas narrativas mesmo, assim, porque é tão violento, é tanto apagamento. Eu sei que tem que estar, a gente precisa pensar nesses arquivos, mas talvez o sonho seja construir o que ainda não existe, que é um arquivo nosso, né? Uma instituição nossa, e que dê conta dessas nossas angústias, desses nossos cruzos, desses nossos cruzamentos, dessas novas possibilidades de pensar esse outro arquivo. Hoje o que a gente tem é pensar nas instituições, e é o que a gente tem tentado fazer, o que é possível, né? Questionado, tentado criar novos caminhos, mas acho que a articulação tem que existir para que a gente pense num outro possível. E eu acho que esse outro possível ele é fruto da construção coletiva e de debates como esse que a gente tem feito aqui. Não é uma resposta muito animadora, mas eu acho que é possível fazer o pequeno também. Eu acho que é possível, por exemplo, nas descrições dos arquivos de mulheres, dar um nome inteiro para elas. São nomes que a gente conhece. O que eu sempre falo lá no trabalho é que às vezes são nomes que a gente conhece, mas ela está escrito como a esposa do Oswaldo Aranha. A gente conhece esse nome, o nome dela é Delminda Aranha. Por que não está na descrição? Então tem caminhos possíveis, práticos, que é fácil. E tem um sonho, né? Que é esse a longo prazo que a gente vai construir mesmo, juntas e juntos. Obrigada, Carol. Eu vou ser bem rápido. Eu acho que é um desafio gigante, assim, disputar essa pesquisa. Primeiro que é disputar a pesquisa e os investimentos com as ciências exatas, né? Lá no Paraná, onde que eu estou morando, tem a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Como todas as outras universidades não produzissem tecnologia, né? Só quem produz tecnologia, engenharia, enfim, né? Essas ciências exatas e tudo mais. Então é um desafio de investimento, mas assim, a gente tem alguns processos ocorrendo. O fato de a gente ter hoje o Ministério da Igualdade Racial é um avanço, né? Em relação ao Sagrado, você tem hoje o grupo de trabalho do Ministério da Igualdade Racial com a Defensoria Pública da União, fazendo uma pesquisa sobre as invasões aos terreiros, né, durante a Primeira República, era Vargas, mas óbvio que é quem? Né? A gente precisa avançar na pesquisa do Quilombo de Saracura, a gente precisa trabalhar ainda sobre, né, questões relativas à pequena África paulistana, o bairro da Liberdade, que inclusive o movimento negro conseguiu colocar a primeira estátua de uma mulher negra no bairro da Liberdade. Agora acho que a gente tem que botar Liberdade, Japão, Nigéria, Benin, Gana, Togo, Moçambique, né? Essa história que foi apagada, né, da negritude ali no bairro da Liberdade. E há um desafio também, pelo menos eu penso muito como professor, de como isso chega no material didático e como isso chega na aula, né? Então, por exemplo, a gente não tem no livro de história uma parte do livro de história que fala da Frente Negra na década de 30, que fale do Teatro Experimental do Negro, que fale da Chiquinha Gonzaga, que fale da carta-resposta do Vasco da Gama na luta contra o racismo. Então, o que a gente já tem de produção, ela precisa disputar esse espaço. Olha só, vamos falar menos de Dom João VI e vamos falar mais de outras figuras. Vamos falar menos de Vargas e vamos falar mais de Abdias Nascimento. A gente tem que disputar esse livro didático, né? A gente tem que disputar esse currículo das aulas de História, Geografia, Sociologia, para que elas não fiquem reproduzindo essa narrativa dos vencidos, né? E aí eu acho que a partir dessa disputa a gente consegue fazer história contra pelo. E aí, finalizando, é tão forte que no canto das Trijaças, que fala do Tiradentes, salve a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, tem um erro histórico, porque os inconfidentes não eram a favor do fim da escravidão.
né? Mas a imagem de Tiradentes como lutador da liberdade é tão forte que a gente vai se deparar em músicas, peças e tudo mais que parece que os Inconfidentes estavam, né, defendendo até a liberdade para os escravizados, mas que não era verdade. Que é um compositor branco, né, que é o Paulo César Pinheiro. É isso, gente. Obrigado, velho. Quero pedir de vocês os aplausos para essa mesa. Quero agradecer a presença, fechando mais uma vez, agradecer a presença de todos, deixar aqui meu agradecimento por a instituição, pela sua oportunidade, e quero passar a palavra a uma das organizadoras, que é a Silvana Marcelino. Baixar um pouquinho aqui, né? Bom, eu queria muito agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, que puderam estar aqui com a gente, ainda que se fosse só um pedacinho dessa programação. Quero aproveitar que está sendo gravado e agradecer também a todas as pessoas que tiveram um interesse, que se inscreveram, que encaminharam, né, que ainda que não puderam estar presentes, porque eu acho que isso demonstra o interesse e a necessidade, né? O Nego Bispo fala muito sobre a diferença entre ser importante e ser necessário. E eu acho que esse evento, né, esse debate, ele é um debate que não é importante, mas ele é necessário, né? É uma necessidade para a nossa existência, é uma necessidade para a existência das gerações futuras, assim. Acho que é por isso que a gente está aqui, que está se desdobrando e está tentando fazer como pode, né? Seja dentro das instituições, seja fora. Mas eu queria também agradecer muitíssimo, muitíssimo, e eu acho que eu falo isso em nome das minhas colegas também, que ajudaram a organização, que estava junto, né, que é a Pamela e a Raquel. Nós somos um trio, né, nessa organização. Agradecer a toda a equipe do MS, assim, de todos os setores. Um agradecimento assim, super especial também para Maria Moreto e para Joana Reis, que é da equipe de produção, que tornou esse evento possível, que tornou possível as coisas mais singelas assim, que a gente tentou trazer, porque fazer evento também, né, a gente tem um parâmetro branco que implica em muitas hierarquias e referências, e muitas vezes essa estrutura reflete algumas violências simbólicas, né? Então a gente tentou o máximo possível estar atento para não estar reproduzindo esse modelo. É isso, gente. Obrigada demais. E falar que o filme do Januário que a gente exibiu aqui ontem, no primeiro dia, ele vai entrar na programação da TV Cultne, então ele vai estar sendo exibido. E, mais uma vez, fazer um merchan pelas publicações, pelos e-books, né, do Negras Imagens, do Lab de Imagens 2022. Vem aí mais 2 e-books, fiquem atentos ao IMS Educa, porque a publicação ela também conta história, né? Assim, é um documento. Então, é muito importante esse movimento que a equipe de educação conseguiu fazer, porque também permite uma difusão, permite se transformar em material para as escolas, para os professores, né, para ampliar esse debate que começa assim, né, numa live, como o caso do Negras Imagens, né, foi toda uma programação virtual, e no caso nosso, quem sabe, daqui a pouco a gente vai sair um e-book aí também. Então, tô jogando aqui já, hein, viu, João? Para registrar, para ter esse material por escrito também, porque falas maravilhosas aqui, né, que nos ajudam e nos instigam. É isso, gente. Vamos para a cerveja?